Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está aqui no Alesp Cidadania. Você que já acompanha a gente há algum tempo aqui na Rede Alesp sabe que sempre a gente traz uma entidade nova aqui para você conhecer. E hoje a gente vai falar de italianidade, a gente vai falar dos italianos porque estamos comemorando 150 anos da chegada aí dos primeiros italianos aqui em São Paulo. Eu tenho o prazer de conversar com os representantes da Convita. Você vai conhecer tudo sobre essa entidade que trabalha com os italianos aqui em São Paulo. Eu converso com o Diego Félix Miguel, ele é gerente da ONG. Muito obrigado, Diego, pela sua vinda. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E comigo também, Neide Oliveira, ela é a Relações Institucionais da Convita. Obrigado, Neide, pela presença. Eu que agradeço, Jeremias. Deixa eu falar aqui com o Diego, começar. Ô Diego, você me falava que você tem formação em duas áreas muito legais, né? Gerontologia, explica para o pessoal o que é, e também na área de artes também, porque daí eu quero saber das suas referências e como é que você se aproximou da Convita para depois a gente falar da entidade. Vamos lá. Perfeito, Jeremias. Bom, eu sou artista plástico de formação e desde a graduação eu pesquiso sobre processos artísticos em pessoas idosas, né? Então, sempre trabalhei em centro de convivência, sou especializado nessa área e entendo que o processo de envelhecimento, o processo artístico, pode favorecer a novas reflexões e até o autoconhecimento dessa pessoa, né? Então, a partir dessa minha trajetória dentro das artes e do ensino de artes para pessoas idosas e pesquisas que realizei no mestrado e tal, eu comecei a estudar gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, né, tanto os aspectos biopsicossociais e essa relação entre eles, e que me levou a trabalhar com pessoas idosas, pensando na velhice muito além desse binômio saúde e doença, mas uma velhice com oportunidade, né, com acesso a políticas públicas, a serviços que estimulem a independência e autonomia da pessoa idosa, como é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, e também favorecer a participação social e fortalecimento de uma rede de suporte, que essas pessoas, na velhice, elas possam ter pessoas que possam acolhê-las e estar com elas nos momentos desafiadores. Nossa, que legal. Você falando, me veio várias coisas na mente, uma delas foi o Alzheimer, porque eu fiz um programa esses dias que falava que, acho que 80% das pessoas acima de 80 anos, o número é muito alto, vão ter Alzheimer, né, 80, 85, 90 anos. E uma das soluções é você usar as artes, estimular a mente, porque às vezes a pessoa não está lembrando, mas ela tem uma série de referências, né, que ela vai... A convivência não para, né? E acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Mas então fala da sua aproximação junto com a Convita, aí para a gente entrar na história da Convita. Então, o Convita, ele já entrando, né, nessa história, porque essa relação ela começa a partir do momento que o presidente do Convita, né, que é o Patronato Assistencial Imigrantes Italiano, Paulo Papais, ele decide pensar num serviço atual no atendimento para a pessoa idosa. Então ele foi buscar o que estava acontecendo em outros lugares, como no caso da Itália, de estruturação de serviços para acolher essas pessoas. E ele percebeu que o Convita, o patronato naquela época, ele tinha um trabalho assistencial, né, onde olhava para as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas havia uma necessidade de se pensar num trabalho de promoção de saúde. Então, ele contratou a Desene, que é uma empresa de consultoria, que nos ajudou bastante, naquele momento, a estruturar esse plano do Convita, e a Desene me procurou como uma referência para auxiliá-los em alguns direcionamentos no momento. Que legal. Então, foi a partir daí que a gente começou essa relação de parceria e desde 2019 estou à frente do serviço. Ah, bom, porque olha, a Convita tem cerca de 70 anos, ele participa aí há mais ou menos uns 5 anos e deu uma oxigenada aí na instituição, trazendo muita novidade. Ô Neide Oliveira, Relações Institucionais, conta um pouquinho da sua história também, da sua aproximação com a Convita, mas quero saber um pouquinho da sua formação também. Eu sou publicitária, trabalhei muitos anos num grande jornal aqui de São Paulo e comecei trabalhando com consultoria nos últimos anos, comecei a trabalhar com o segmento da educação e, por acaso, acabei trabalhando com muitos italianos. E nessa convivência, me falaram sobre o Convita
e que era necessário dar um apoio para essa instituição, que estava sendo feito um novo trabalho, né? Estava sendo feita uma nova repaginada. Foi quando o Diego entrou e começou a fazer esse trabalho mais focado na promoção de saúde, né? Com outros aspectos, tratando a questão dos idosos de outra forma. E precisaria ter uma aproximação com as empresas e com as instituições. Então, eu entro muito com este papel de, primeiro, promover o que estava sendo feito, o que estava sendo desenvolvido, que tipo de trabalho estava sendo apresentado nos últimos anos, levar os benefícios desse trabalho para essas empresas que já são mantenedoras e para outras que não nos conhecem. Então, várias instituições não nos conhecem, alguns que nos conhecem não sabem exatamente que tipo de trabalho que a gente vinha desenvolvendo nos últimos anos. Então, eu entro muito com esse papel, né, de aproximar essas relações e, lógico, também conseguir novos contribuintes, né? A instituição lá vem crescendo, então a gente precisa de mais apoio. Quanto mais pessoas você atende, mais você precisa ter algum subsídio, você precisa dar ajuda para manter essas oficinas ativas. Então a gente vem em conjunto, um trabalho muito em conjunto com o Diego, aprendo muito com ele, porque eu não era do segmento da gerontologia. Então é um aprendizado muito grande, muito importante. E gratificante também. Ah, com certeza. A gente vai ver um vídeo que tem aí, acho que é um vídeo institucional, para a gente ter um parâmetro melhor e volto já já. Vamos acompanhar. Você já ouviu falar do Convita? O Convita é um centro de convivência dedicado às pessoas idosas. Aqui, acolhemos as pessoas com histórias e comprovamos que a terceira idade pode ser a melhor fase da vida, onde todas as possibilidades se abrem. É um lugar para aprender novas danças, fazer novas amizades, descobrir talentos ocultos, debater ideias estimulantes, encontrar novos amores e compreender que a vida é uma jornada de leveza e alegria. No Convita, cultivamos a harmonia, a alegria e a união. Somos aquela parte especial da família que o tempo nos apresenta. Aqui, a animação é constante e a felicidade é evidente. Para continuar mudando a vida de dezenas de pessoas idosas, precisamos do seu apoio. Com uma doação de qualquer valor, você pode fazer a diferença. Afinal, cuidamos daqueles que sempre cuidam de nós. Junte-se a nós nesse projeto e torne-se um contribuinte do Convita. O link para doações está na bio. Sua generosidade faz toda a diferença. Que bonito, que legal. A gente vai colocar aí o site para você acompanhar e lá visitar, né? Já vou passar para o Diego aqui para ele falar um pouco da localidade, para você visitar o site. E também o Pix, que você pode ajudar, principalmente da comunidade italiana, né? Vai lá visitar, conhecer, participar. Porque é tão legal, né? Você manter essas tradições, né, Diego? Porque você sendo, claro, qualquer pessoa pode visitar, acompanhar. Mas a gente tem um pouco dessa... eu estava lendo, por exemplo, Yuval Harari, ele fala, nacionalismo é uma coisa boa, né? O que não pode é a coisa exacerbada, vamos brigar em nome do meu país, não. Mas ter aquela tradição, aquela raiz é tão gostosa, né? Então, o convite principalmente para a comunidade que está comemorando 150 anos, que vai visitar. Fala para mim, vocês estão em que lugar? Na Vila... Na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Vila Prudente, então é só ir lá no site, tem que agendar, ligar antes um pouquinho para visitar. Interessante, pode agendar tanto pelo site, tem uma aba específica, né, parceiros, aí tem como a pessoa ou enviar por e-mail também, né, contato@convita.org.br ou ligar. Sim, sim. Né? Conhecer, se aproximar, e se você é do bairro, melhor ainda. Mas eu vou aproveitar a sua especialidade para falar um pouco da gerontologia, que é muito legal. Processo de envelhecimento. A gente brincava antes aqui na redação. Aqui serve para todo mundo. Você falou, serve para todo mundo, porque é o processo de envelhecer. O que a gente ganha e o que a gente perde ao envelhecer, principalmente? Eu não pesquiso especificamente a área biológica. Ah, tá. Então você é mais da área das artes. Eu me debruço mais sobre os aspectos socioculturais. Né? Tá. Então, atualmente, o que a gente tem percebido, e isso também conceitualmente é trazido pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é a década do envelhecimento saudável nas Américas, onde fala que nós precisamos romper, por exemplo, com um aspecto muito importante da nossa cultura, que é o idadismo, que é o preconceito em detrimento da idade.
E a gente percebe que esse preconceito, por conta da idade, acaba separando gerações. Então, nós no Convita temos também esse programa, né, de pensar como a gente consegue, a partir do centro de convivência, ressignificar a imagem da velhice para as outras pessoas. Mostrar para as pessoas que elas podem chegar bem na velhice, que a velhice não é sinônimo de doença, não é sinônimo de limitação, não é sinônimo de pobreza. Mas a velhice ela pode ser com participação social, ela pode ser com rede de suporte social, ela pode ser protegida também pelo Estado a partir de políticas públicas, mas principalmente ela precisa ser acolhida por todas as pessoas, né? Então, os programas intergeracionais, os projetos intergeracionais que a gente também promove, junto com a Escola Eugênio Montale, também com o Colégio Dante Alighieri, provoca essa interação. Onde as pessoas idosas elas podem ensinar as pessoas mais jovens, né, e os jovens ensinar as pessoas idosas. E a gente sabe que a questão da cultura italiana ela é ela é riquíssima, ela está bem presente no cotidiano brasileiro, né, mas que nós precisamos em alguns momentos trazer essa história como uma forma também das pessoas idosas passarem o bastão para as gerações seguintes. Então, assim, tanto a questão da cultura na alimentação, na culinária, como também expressões que são utilizadas no dia a dia, como também histórias que perpassaram aí esse momento da imigração italiana e que a gente não pode deixar acabar na história aqui do Brasil. Sim, com certeza. Ô Neide, queria que você falasse um pouco também dessa coisa, a gente falou um pouco de passar o bastão e também às vezes de preconceito geracional, né? Quando você vai falar com empresas, também tem essa questão, eu já entrevistei pessoas aqui que falam muito dessas entidades, às vezes tem uma certa dificuldade para arrumar apoio, enfim, né? Mas aqueles que depois se envolvem, eu acho que meio que se apaixonam, né? Totalmente. Porque, não é? Porque tem um pouco disso? Tem. A gente, infelizmente, ainda não tem as empresas com esse olhar para a causa, né, dos idosos. As empresas acho que melhoraram muito nesse aspecto, né? Elas trabalham muito isso. E foi muito interessante, teve uma determinada empresa com a qual eu fui conversar, falou, nossa, eu precisava levar algo diferente para o meu diretor e você veio com esse projeto e a gente nunca fez nada para os idosos. Era uma oficina que nós estávamos trabalhando, chamando Faça Memórias, que era justamente um projeto belíssimo, artístico, e onde você trabalha essas questões cognitivas. Esse projeto começou trabalhando com pessoas com Alzheimer, para você ter uma ideia. E ele foi se expandindo e começou a trabalhar os idosos, mesmo sem nenhum processo, né, estabelecido, mas ajudando, né, esses idosos, inclusive, a trabalhar com arte, né, e se expressar. E, assim, se apaixonaram completamente. Quiseram participar. Uma das oficinas foi feita no MAM, né, no Museu de Arte Moderna. E, assim, o pessoal da empresa foi, achou incrível, quis participar. Então, quando as pessoas se aproximam desse processo, é muito interessante, porque primeiro elas tiram aquela visão dos idosos, né, que é aquela coisa muito vulnerável, muito quietinho, precisando de um certo auxílio. E vê não, que ele está ativo, que ele é capaz de desenvolver coisas incríveis, né, que existe uma felicidade ali super enorme, que essa proximidade ela é interessante. Entendi. Então, é uma série de sentimentos que acabam sendo despertados ali. Então, assim, é importante a gente mostrar isso para as empresas, né? Que esses projetos precisam ser olhados. Hoje a gente olha muito para as crianças, para as mulheres, temos que continuar olhando, né? São causas importantíssimas, mas a gente não pode esquecer que a população está envelhecendo. Sim, e cada vez mais. E eu acho que também, em especial sobre os italianos, né, é um país, a Europa, de uma forma geral, é um país mais envelhecido do que o Brasil, se bem que a gente também está caminhando, e tem muita coisa para aprender com eles também, nas instituições, como eles tratam, né, esse olhar social muito importante que a gente pode trazer para cá. Eu vou pedir para o diretor, se ele puder, não sei se dá, colocar o vídeo novamente, sem áudio, só para a gente olhar, porque tinha umas imagens tão legais ali daquela senhora, você vê a felicidade delas de estar participando dos projetos enquanto a gente vai comentando aqui.
Me fala uma coisa, Diego. O projeto essencial que vocês têm lá é o Centro de Convivência, o Convita, né? Que é o Patronato Assistencial Imigrantes Italianos. Agora sim. Porque assim, quando você falou imigrantes, eu falei, na rodovia imigrantes tem nada a ver, são dos imigrantes que vieram da Itália. Então fala um pouco do Convita, que é o Centro de Convivência. O Convita, ele existe há 73 anos, então foi uma instituição formada pelos imigrantes italianos, né, como uma forma de dar um suporte social àqueles imigrantes que também estavam chegando. O Convita, ele surge a partir de 2018, 2019, com uma outra roupagem. Então, ele entende que a população, aqueles imigrantes, eles chegaram na velhice e que agora a gente precisa, então, se debruçar sobre essa nova demanda, que são as pessoas idosas. E com um foco em promoção de saúde. Olha o povo dançando lá, batendo palma. Interação social, né? Acesso a outras culturas, outras linguagens artísticas, atividade física, convivência, fortalecimento dos vínculos afetivos, oportunidade de aprender novas atividades, que todas essas oficinas e as atividades que a gente oferece, elas estão embasadas em dois aspectos importantes, que é a gente estimular a independência e a autonomia da pessoa idosa, né? Que é o envelhecimento ativo, que é o envelhecimento saudável, como é posto pela Organização Mundial da Saúde. Quando você fala em arte, principalmente você trabalha com o quê? Mais arte manual, de todo tipo? Lá no Convita nós temos tanto pintura em tecido, temos artesanato, temos música, então temos alguns workshops de percussão, dança que eu vi ali, o pessoal dançando. Literatura, né? Então temos um trabalho pouco de também poesia, né? com poesia, temos teatro, então tem mais de 23 oficinas que as pessoas elas podem escolher. E também vale a pena mencionar que nós temos um parceiro muito importante que nos ajuda a manter essas oficinas, que é o Instituto Pinheiro. Né? O Instituto Pinheiro também é uma organização social que, junto com outras organizações sociais, acaba favorecendo essa integração social e envelhecimento bem-sucedido para as pessoas idosas. Que legal. Neide, você conhece bem lá o centro, lá, né? Você deve frequentar também lá para ver como é que está se desenrolando os projetos, Sim. né? Mas os projetos, então, pelo que eu entendi, você tem uma assistência social básica. Essas pessoas, elas vão até o centro participar dessas atividades e voltam para casa. É assim que funciona? Sim, sim. E hoje vocês estão com quantas pessoas lá, mais ou menos? Tem no centro de convivência, 280. Nossa, 280? E nós temos uma parte assistencial também, que é importante a gente dizer que são 170 pessoas que são assistidas, que essas, assim, algumas conseguem, mas são poucas, frequentar o centro de convivência, mas que nós ajudamos, né, com medicamento, com cartão alimentício, né? Cartão alimentação, com medicamentos e com alguns com fraldas geriátricas. Até a gente acabou de fazer uma campanha que o Colégio Dante, nós vamos receber essa doação que os alunos fizeram junto com o colégio de doação de fraldas para essas pessoas que nós assistimos. O Dante é um dos que ajuda também. Exatamente, mensalmente. Entendi. E aí, o voluntariado deve existir, mas assim, precisa de muitos profissionais, até porque quando você trata com um idoso, você tem que ter aquela coisa de multidisciplinar, né? E aí tem o quê? Psicólogo? Sim. Temos psicólogos, professores de educação, assistente social, uma assistente social está direto lá com a gente, resolvendo esses casos. E nós vamos atrás muito também de empresas parceiras para conseguir, temos advogados que nos ajudam até em causas do assistencial, a pro bono, e empresas também que prestam algum tipo de serviço, né, focado nos idosos, que também nos ajudam em alguns casos. No imposto de renda, a gente vai por rápido intervalo, já volta já, mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, no imposto de renda, para a criança e adolescente, você pode ter um campo lá que você pode doar. É o caso também ou não? Porque parece que quando eu quero fazer uma doação da pessoa física, dá para fazer pelo imposto de renda? Vocês sabem, não? Da pessoa jurídica, mas vai para o fundo, né, municipal, estadual ou federal, né, nacional da pessoa idosa, e aí as entidades precisam concorrer a editais para incentivo fiscal.
Ah, entendi. Mas tem, por exemplo, tem a nota fiscal paulista, assim, vocês se utilizam disso ou não? Não nos utilizamos no momento, não. Ah, entendi. Bom, então é mais empresários que olham para o projeto, e pode ser do Brasil todo, e querem participar. E aí, geralmente, pode ser uma colaboração, assim, sei lá, mensal ou é ligada a projetos? Acho que essa pergunta é mais para a Neide, antes da gente... Pode ser mensal e pode ser ligado a projetos específicos, Uhum. né? Podemos estar desenvolvendo, isso já aconteceu, como foi o caso do Faça Memórias, né? Uma oficina, um projeto de alguns meses específico e que teve esse subsídio da empresa. Então, pode ser dessa forma, como pode ser mensalmente também. Que legal. Depois eu quero saber, depois do intervalo, mais sobre o Faça Memórias, né? Porque todo mundo tem que deixar as nossas memórias e, aliás, um trocadilho, né? Quem está avançando tem que trabalhar principalmente na área da arte, que é para manter a mente ativa. Aqui na Assembleia a gente fala muito sobre saúde mental e esse é um projeto que tem muita relação, porque é trabalhar a arte com esses idosos ali na Vila Prudente. Vai lá visitar, conhecer. A gente vai dar o site para você daqui a pouquinho de novo, tá bom? Volte já. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, conversando com os integrantes da Convita, que é uma entidade que presta assistência a italianos, a imigrantes italianos, aos descendentes aí dos italianos aqui no Brasil, né? Principalmente voltado para os idosos. Eu vou voltar aqui com o Diego Félix, que é gerente da Convita. Vocês tiveram uma experiência internacional interessante no Japão e também na Itália. Queria que você contasse. Exatamente. Em 2023, tive a oportunidade de ir para o Japão, aprender sobre uma técnica focada em promoção de saúde, estimulação cognitiva e fortalecimento de vínculos sociais, que é o método Iura Ritmo, que ele é liderado pela professora Rosa Chubassi, aqui na USP, né, na Universidade de São Paulo, no curso de gerontologia. E lá no Japão nós conseguimos entender como que funcionam os centros-dia e como que é aplicada essas técnicas artísticas nas pessoas idosas. E tivemos essa experiência no Convita ao longo do ano de 2023, com essa prática com pessoas idosas, que integrou também uma pesquisa que foi encabeçada pela própria Universidade de São Paulo. E na Itália, esse ano, eu tive a oportunidade também de conhecer como que é a formação dos serviços sociossanitários para pessoas idosas. Então lá visitei tanto centros de referência focados no tratamento de pessoas idosas com doença de Alzheimer, como também para pessoas idosas que necessitam de um espaço onde elas possam se socializar, que seriam como os nossos centros de convivência aqui no Brasil. Lá eles chamam de centros comunitários. E aí, a partir dessas experiências, eu consegui perceber algumas relações importantes do que a gente faz aqui no Brasil, né, dessa experiência, não só pensando no Convita, mas de uma forma ampla, e o que a gente consegue trazer de essência cultural, principalmente da Itália, para a gente manter a nossa tradição e os valores iniciais da nossa instituição que formou, né, esse projeto que já existe há mais de 70 anos. O que os italianos falaram lá para você que te chamou a atenção e o que você levou de contribuição também? Ah, no Brasil é assim, aqui é diferente. O que me chama muito a atenção na Itália é que é uma liberdade do fazer. Né? Então, alguns projetos eles são bem inovadores porque a Itália viveu esse processo de envelhecimento populacional antes de nós, aqui do Brasil. Então, é muito mais organizado. Mas, ao mesmo tempo, os centros comunitários é um espaço onde as pessoas idosas elas podem ir simplesmente para não precisar fazer nada. Sim. Então, não quero ficar em casa... Uma visão, que talvez a gente tenha uma visão às vezes mais assistencialista e eles já têm meio que está um passo à frente. Talvez não uma visão assistencialista a gente tenha no Brasil, mas uma visão de uma produção constante de algo. Entendi. Então, como ter uma programação fechada de atividades, eu ter que ir até esse lugar para fazer uma programação, uma atividade. Enquanto na Itália, existe, obviamente, esses serviços, mas existem brechas onde a pessoa ela pode simplesmente ir para tomar um café e encontrar o amigo e conversar.
Fazer nada. Eu vou fazer uma relação assim. Não, maravilhoso. Mas fazer nada é maravilhoso. Você sabe que uma vez eu conversando com um maestro, ele falou: olha, a música, de vez em quando, ela tem uns espaços vazios. E esse espaço de silêncio é tão importante quanto a própria música. Então, eu acho que eu faço essa comparação. Fazer nada também é importante. Sim. Quantas ideias não vieram quando a gente... Porque a gente tem essa coisa de vamos produzir, né? O que vocês produziram? Quanto vocês já fizeram? Não é por aí. É bem legal essa visão. É bem importante, né? E fazer nada também é uma escolha. O problema é quando fazer nada não é uma opção. Então, quando você escolhe para não fazer nada, ou descansar, ou fazer algo que você tem vontade, você está favorecendo a sua própria autonomia, a sua escolha. E isso que a gente prioriza dentro do processo de envelhecimento ativo. Eu tenho isso na minha família. Meu pai adorava não fazer nada, assim, ele ficava lá quietinho, já morreu, né? Morreu com 90, né? Ele ficava... Hoje eu fico pensando, essa coisa de mindfulness, tudo, meu pai já fazia, acho que os nossos avós também, eles ficam quietinhos, sem pensar nada. Hoje que a gente está brigando para tentar construir isso daí, né? E ele pegava algumas coisas assim, às vezes eu me lembro que ele sentou uma vez do lado meu, e na praça perto de casa, né? Aí tinha um limoeiro, ele pegava sempre a plantinha e falava assim, você sabe para que é isso aqui? Que planta é essa? Aí ele, não sei, ele falava, para que serve? O chá disso é para aquilo. Então, era uma coisa tão que os nossos avós, nossos pais têm, né? E a gente acha que tem uma certa empáfia, que tem que passar pela faculdade para saber das coisas. E a gente aprendendo com os indígenas, que sabem tanta coisa, viver em sociedade, né? Então, eles têm muita coisa legal para ensinar. Mas falando para ensinar, Neide, eu queria que você falasse um pouco do trabalho, já que você faz essas relações institucionais. Eu tenho conversado com pessoas aqui de entidades, eles falam, olha, o Brasil tem uma cultura, não sei se é religiosa, assim, do que a mão esquerda dá ou da direita não fica sabendo. E essa pessoa, esse especialista em arrecadação e tal, ele falou, olha, é interessante você falar e divulgar as pessoas que estão ajudando, porque isso também ajuda. A gente precisa criar uma cultura de, não, estou ajudando, minha empresa ajuda, está aqui, está a foto de quem... Porque a gente tem, você percebe que tem uma coisa, quero ajudar, mas não quero aparecer, tem um pouco disso ainda. E o que você pensa disso? Algumas têm isso e outras nem um pouco. Então, algumas fazem questão de mostrar que estão ajudando e outras nem tanto. Mas mostrar que está ajudando é bom também, eu né? Eu acho que é. E pode. Sim, eu acho que é. Eu, assim, se você está ajudando, eu acho que é importante que as pessoas saibam que você tem esse propósito, né? Não importa se é uma coisa que é uma tendência, então eu vou fazer porque é uma tendência, desde que você faça. Exatamente. Você tá fazendo e se bem. você não fizer, vai ser cobrado. Você está mostrando que não está fazendo. O importante é fazer, né? O não fazer, eu acho que é o problema. É uma tendência, uma moda, não tem problema, faça. Exatamente. Né? Desde que isso esteja ajudando alguém. Então, é isso que a gente tenta promover o tempo todo. E não por um modismo, né? Mas mostrar o que está acontecendo, né? Porque caminho que o mundo está tomando. Essa questão do envelhecimento é uma coisa assim, importante para a gente falar, porque as pessoas estão envelhecendo mais tarde, estão tendo que produzir, né? Muito mais do que na época dos meus avós, dos meus pais. Então, assim, eu tenho um amigo que fala, o mundo mudou, bem na minha vez. É verdade. Mas a gente sempre acha isso que é na nossa vez, né? Agora, mas essa geração foi. Foi, porque você tem que produzir até mais tarde, né? A aposentadoria, ela é mais distante, né? Você tem que ser mais produtiva mais tempo. Seus filhos ficam mais tempo em casa. Agora, Diego, você falou do Japão. O Japão tem muita coisa dessa... Eu trabalhei numa empresa japonesa, não consegui trabalhar muito tempo com os japoneses, porque eles são muito focados e é um negócio... Vai estudar a cultura que você vai entender. Mas eles têm uma coisa que é muito legal, que eles usavam sempre as pessoas mais velhas, meio que para orientar. Então, sempre tinha um engenheiro e ele era meio assim, ele não era chefe. Mas qualquer coisa que você tinha dúvida técnica, alguma coisa, e era um amigo, sabe? Era uma coisa tão legal que aí ele conversava com você sobre as coisas. E você via que era uma forma de inserir ele também e ajudar as outras pessoas. Isso é uma cultura que a gente tem que ter, né? Exatamente. No Japão tem uma questão de valorização dos saberes das pessoas idosas, né? Que eu acho que no Brasil a gente está começando a construir também, né? Precisamos mais, óbvio, precisamos romper com essa cultura idadista que eu acho que é muito presente nesse mundo ocidental. Eu penso também que o Japão, ele tem uma característica, além dessa valorização da pessoa idosa, que é a preocupação de como essas pessoas idosas estão, né? Tanto que
as políticas públicas que são desenvolvidas no Japão, uma das maiores preocupações do Estado, do governo, é justamente como que essas pessoas elas estão vivendo na velhice, né? E qual o suporte social essas pessoas têm. Porque muitas pessoas idosas acabam vivendo sozinhas, isoladas, e que às vezes acabam morrendo, e só depois de muitos dias ou semanas é que alguém percebe que aquela pessoa já não está mais no convívio social, vão procurar e descobrem que ela está falecida. Então isso no Brasil tem acontecido também, mas eu acredito que centros de convivência, espaços desses como o Convita, eles podem favorecer com que as pessoas elas criem essa rede de suporte social entre pessoas que estão na mesma faixa etária ou não, mas que elas podem recorrer em caso de uma necessidade. Sim. E fazer com que alguém sinta a falta dessa pessoa quando ela não está presente. Exatamente. Eu acho tão legal, assim, quando eu vou num shopping, num lugar que eu vejo uma pessoa assim de cabelo branquinho, assim, que está ativa, que está trabalhando, que está fazendo as coisas, isso é tão bonito, tinha que ser para todo mundo. Então, eu vou lançar um desafio, daqui 1 mês, 2 meses, você trazer 2 ou 3, ou 2 ou 3 convidados lá do Convita para a gente trazer e falar com os idosos aqui no programa, porque você acha que eles precisam aparecer mais? Porque antigamente, começou-se um movimento, por exemplo, em relação aos negros, né? Tem que aparecer mais na novela, tem que aparecer no comércio, nos comerciais, porque só branco e tal. E esse foi um movimento que foi sendo construído e hoje acontece. Você acha que com os idosos tem que acontecer isso também? Sim, e principalmente pessoas idosas do mundo real. Né? Então, não às vezes... Precisa ser um astro, né? Não aquela imagem da velhice estereotipada, né? Ou aquela pessoa idosa que tem limitações funcionais, físicas, cognitivas, tal, como também aquela pessoa idosa que tem uma velhice que está muito fora do padrão do mundo real, né? Que passou por vários procedimentos estéticos, ou até mesmo aquela pessoa que sempre viveu num certo privilégio ou conforto social e que não teve a mesma realidade de vivência que a minha mãe, que a minha avó, que a Dona Maria do centro de convivência. Então, é importante abrir esses espaços, como esse que você propôs, de trazermos pessoas idosas do mundo real, do cotidiano, para que elas possam se sentir também representadas. Para que a gente consiga romper com essa cultura idadista, mostrando para as pessoas mais jovens que é possível sim chegar na velhice ativa, produzindo, e uma produção que está muito além da produção de capital, mas a produção de valores, produção de afeto, produção de vínculos sociais, de participação social, de construção política. Conhecimento, de né? conhecimento. E não necessariamente aquela velhice que muitas vezes é estereotipada e que está muito distante da nossa realidade e que a gente também não quer vivenciar. Tem isso também, né? Às vezes a gente cria, talvez inconscientemente, um afastamento, porque não é esse o futuro que eu quero para mim, mas ele vai chegar, e se tem uma coisa certa, é que a gente vai envelhecer, esperamos, com muita saúde e muito bem, mas a gente precisa construir essa cultura, principalmente junto às empresas, junto a todo mundo, né? Trabalhar mais pessoas que possam também exercer a sua função laboral, né? Em todo tipo de atividade, o máximo que puder. Deixa eu mostrar o site aqui do Convita, eu não sei se dá para mostrar para alguma câmera aqui, também não consigo, vamos ver se vocês conseguem ler de longe aqui, ó. Acho que é para o Diego. O site é muito bem feito, tem umas atividades aqui, não sei se vocês vão lembrar, vocês podem até olhar ali na câmera e comentar um pouquinho, Neide, porque tem aqui, não sei se foi um congresso, uma ação que vocês fizeram, né? Isso, nós nos reunimos com outras organizações sociais que também trabalham com pessoas idosas imigrantes, né? No caso da Unibis e da Enkyo, Unibis que trabalha com pessoas idosas judias, né? Da comunidade judaica, e Enkyo da comunidade japonesa. As 3 grandes imigrações no Brasil. E a gente está promovendo esse seminário justamente para a gente discutir sobre o processo de envelhecimento e a velhice dessas pessoas aqui no Brasil. Como que as comunidades se organizaram para acolher essas pessoas idosas. Pensando principalmente na questão da cultura e costumes, né? Como uma forma da gente tentar manter viva essa cultura e costumes para as novas gerações.
Tem uma visita que vocês fizeram no Dante Alighieri também, estou vendo a foto aqui bonita, né? A turminha nova com o pessoal aí da... A gente sempre faz esse tipo de promoção geracional. Então, algumas crianças do Dante, né, uma turma específica, foi até o Convita conhecer, né, o Convita, foram recebidos pelos nossos idosos, participaram de uma oficina que a gente chama da Lacutina, né, então foram recebidos lá. Depois os nossos, aquele mesmo grupo de idosos que receberam eles lá no Convita, foram até o Colégio Dante participar de uma entrevista, perguntando, né, sobre como é que foi essa vinda deles para o Brasil, se eram imigrantes ou não, como é que foi a vida deles até então, né, contar das suas experiências, né, como é que era a vida deles com os filhos, com os familiares, para as crianças também entenderem e tirarem esses estereótipos que o Diego estava dizendo aqui, né? Porque fica aquela coisa, o velhinho, o bonitinho, não é só isso, né? Vai muito além disso. E eles fizeram todo um trabalho, né? E os idosos conheceram o colégio, foi muito gostoso, muito gostoso. Essa questão dos idosos, se você remontar a história, né, também eu não sei, né, não conheço a história de todos os países, mas em muitos locais ela foi mais valorizada, a gente falou do Japão, e outros locais são menos valorizados. Mas, de forma geral, a gente vê uma desvalorização em várias partes do mundo e a gente precisa fazer esse resgate pela saúde mental e física, e eu acho que o espaço de convivência, com essa visão que vocês estão trazendo, é sensacional. Porque, assim, aquele que vai lá no espaço de convivência, ele não precisa muitas vezes só de assistência social e de um médico, né? Ele precisa conviver, né? Você falou do Japão, Okinawa, no estudo que eles fizeram, o primeiro item para se viver mais é a sociabilidade, porque aqueles que têm e o que acontece em Okinawa, eles têm muito, né? Eu brinco assim, aqui no Brasil o baiano tem muito disso. Você vai na casa do baiano, ele está sempre cheio de gente, né? E e o pessoal e outras culturas também, né? E a gente precisa resgatar isso. Tem um pouco disso, né? A pessoa vai lá, às vezes leva um café, leva um bolo, né? E conversa um pouco ou não faz nada, faz uma atividade, já faz uma renovação, né? E a gente procura estimular isso a partir também do conhecimento da pessoa idosa, do que ela tem para oferecer. O projeto La Cucina delle Nonne, como a Neide mencionou, ele é a menina dos nossos olhos. La Cucina delle Nonne, que é da cozinha. A cozinha das vovós, a culinária das legal. vovós. Então o intuito é, uma nona leva uma receita de família, tradicional de família, ela compartilha essa receita com outras pessoas idosas e vai contando as histórias que ela viveu com aquela receita. Então, que bacana. esse projeto teve início em 2021, durante a pandemia de Covid-19, onde as atividades estavam remotas, né? Mas a gente fazia uma transmissão pelo YouTube e fazemos uma transmissão simultânea hoje. Então, ela é presencial, mas a gente continua fazendo uma transmissão simultânea pelo YouTube, porque os familiares que estão fora do país, em outras cidades, eles assistem e fazem comentários. Então gera uma relação afetiva muito importante. Então, esse projeto ele foi construído a partir da base, né, da culinária afetiva, do comfort food, para a gente pensar nas histórias e valorizar a cultura e as tradições. Você está falando, eu já estou pensando aqui numa macarronada, nos pratos italianos que são maravilhosos, né, gente? E tem isso, né? Toda vez que você cozinha tem uma história por trás, né? E muitas vezes receitas que vieram, né? Antigamente as receitas passavam de geração para geração. Então é sensacional. Bom, a gente está chegando ao fim. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, aproveitem. Eu quero deixar o site aí e também o Pix, né? Que é o CNPJ da Convita para vocês ajudarem. Pode fazer uma doação mensal e recorrente, né? Hoje você pode colocar o Pix recorrente se você quiser, né? Mas principalmente, entra no site, olha e vai lá visitar, marca uma visita. E, Neide, eu queria que você desse uma palavra para os empresários também, que eu acho que é muito legal. Você poder, se você tem uma coisa que é bonita e, poxa, tem 70 anos, já tem uma história, você vincular a sua marca. Poxa, hoje tem as redes sociais aí, você pode fazer os vídeos, tudo, é sensacional. O importante é que tenha muitos projetos interessantes e recorrentes, e tem muito, é só entrar lá no site. Mas, por favor, essa sua mensagem. Eu acho que, assim, a empresa, ela não precisa só doar, ela pode se envolver.
né? Os profissionais podem se envolver. A gente pode montar projetos e essa é a proposta, né? Que os funcionários, e isso acho que é importante para as empresas e elas levarem essa experiência, elas vão um dia e façam um trabalho voluntário junto conosco. Então, levem essa experiência. Não é só a doação, é entender como é que nós processamos, o que é desenvolvido lá. E eles podem trazer novas ideias. Né? A gente está super aberto a novas ideias. A gente tem um Lacutina, hoje eu estou procurando um patrocinador para ter uma cozinha interessante, porque esse projeto ele pode ser muito maior do que ele é hoje. E ele é super significativo. Então, ter a sua marca num projeto desse, eu acho extremamente relevante. Nossa, muito. E tem umas receitas que, às vezes eu pergunto para minha mãe, como é que faz isso? Ela conta só metade, né? Meio que segredo. Então, quem sabe nesse projeto, a gente desvenda os segredos, porque tem umas coisas que as nossas avós fazem, uma comida, eu não sei o que é, né? Que elas põem, não é nada desses pozinhos que a gente põe hoje em dia, não. É uma coisa que, acho que é um pouco do amor também que elas colocam, né? Bom, eu queria agradecer bastante a presença de vocês, tem aí o site, visitem, acompanhem e desejo muito sucesso. Já fica o convite aqui para a gente, daqui 1, 2 meses, fazer um outro programa aqui voltado para a arte. Eu vi um TED Talk que é muito legal, que é um dos mais vistos na área da educação, que fala, olha, vocês querem criatividade das pessoas, mas no mundo inteiro, e não tem que ser diferente, a matemática é a língua do país. Mas colocam a arte lá no final. Como é que você quer criatividade e inovação se você não desenvolve a arte, né? Então, acho que você está de parabéns e de colocar a arte aí como foco desse trabalho com o pessoal, viu, Diego? Obrigado, viu? Muito obrigado, Jeremias, pela oportunidade. Muito bem. E vamos, então, aguardar o próximo e que nós vamos fazer aqui. Obrigado pela sua audiência. Reveja este programa lá no YouTube. Mande as suas sugestões e se você tiver uma entidade que quer participar aqui com a gente, mande também para a nossa produção. Até a próxima edição.